Bem-vindos ao Que Disse Padrão. Aqui falamos sobre saúde mental, autoestima e processos de desenvolvimento pessoal. Eu sou Andressa Almeida e vou conduzir esses papos por aqui. No episódio de hoje, a nutricionista focada em comportamento alimentar, Luísa Mata. Hello! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, ouvindo este programa. Estamos aqui no Que Disse Padrão, onde a gente conversa sobre o padrão. A gente conversa sobre o que é o padrão, a gente questiona o padrão, não é mesmo? Eu já falei 3 vezes padrão. E hoje, neste programa, estamos com Nath Stracieri, minha super amiga, e a Couve, ou Luísa Mata, mais conhecida como Que Ouve com a Couve. E a Nath, a gente está com ela nessa primeira temporada como convidada fixa. E a Couve é a nossa convidada do dia e ela é especialista em nutrição, com foco em comportamento alimentar, certo? Certo. Maravilhosa. Então vamos começar este papo, que eu acho que tem muito aí, que eu e a Nath, principalmente, a gente tem muitas questões com alimentos e comportamento alimentar. Para começar, gostaria que Lu falasse um pouco de você, sobre a sua formação, o porquê que tu escolheu esse viés do comportamento alimentar. Então, eu me formei em nutrição, mas eu nunca quis emagrecer pessoas, porque eu não achava que isso adiantava. Eu vi, né, na minha família, pessoas à minha volta que faziam dieta e perdiam peso e depois se recuperavam. Eu falei, gente, isso aí não tá adiantando. E aí, a vida foi acontecendo, eu fiquei sabendo de um aprimoramento em transtornos alimentares no Ambulim. Me disseram que era um curso que todo mundo deveria fazer, todas as nutricionistas deveriam fazer, que era muito abrir a cabeça e tal. E aí eu fui. Mas o que o Ambulim é o quê? O Ambulim é o Centro de Referência de Tratamento de Transtornos Alimentares do HC, aqui em São Paulo. Tá. Então é o maior da América Latina, é super legal, assim. Então é pelo SUS, tudo de graça, muito, muito legal. E eles têm alguns cursos lá, e eles têm esse aprimoramento em transtornos alimentares para nutricionistas. Tem para outras profissionais da saúde também, mas eu fiz o para nutricionistas. E quando eu entrei lá no curso, eu falei, gente, tem alguém que pensa o que eu penso. Eu achava que eu era uma nutricionista louca, que achava que fazer dieta não adiantava, sabe? Uhum. Eu falei, nossa, é verdade, realmente, não adianta, porque as pessoas perdem peso, mas o difícil, né, nem sempre é o perder, é o manter o que você perdeu. Uhum. Então, aí eu me encontrei e falei, é isso, e foi mais ou menos aí que começou. Eu já tinha o blog, né, o Que Ouve com a Couve, a página no Instagram, mas era mais voltado para alimentação infantil, porque, né, criança não faz tanta dieta, então minha pira sempre foi fugir das dietas, eu não queria dar dieta para as pessoas, brigar com as pessoas porque comeram sorvete, sabe? Então, foi mais ou menos por aí. Tu tinha alguma questão tua com alimentação? Ou... Eu sempre comi muito bem. Vou fazer um oversharing aqui. Uhum. Quando eu era criança, eu tinha intestino muito preso. Então, eu precisava comer, tipo, verdura, algumas frutas, algumas coisas, porque senão eu não conseguia ir no banheiro. Então, era uma coisa, minha mãe fala que eu falava, mãe, cadê o verdinho do meu prato? Eu era essa criança, entendeu? Então, eu sempre comi super bem, eu sempre fui magra, eu nunca tive problemas de peso, de alimentação. Eu falava, cara, dá pra você, tipo, comer de tudo, sabe? Você não precisa ficar fazendo dieta, você pode ter uma alimentação saudável. Mas eu vi muitas pessoas na minha família sofrendo aí com as dietas, e principalmente pessoas que não comiam de tudo, né? E que estavam sempre tentando ou não comer, ou daí, agora pode, agora eu emagreci, então agora eu vou comer. Então, mais ou menos por aí, assim. As pessoas têm uma ideia do que é saudável, tipo, elas acham que é comer salada, frango grelhado, não comer doce, não comer farinha, não comer carboidrato. E eu queria que você falasse da sua visão e realmente do que é ser saudável segundo a OMS, né? Porque eles englobam muita coisa. Sim. Então, a definição da OMS, agora sem colar, sem ler, né? Mas é basicamente que saúde não é só ausência de enfermidade, né? Mas é um completo bem-estar biopsicossocial. Ou seja, se eu não posso ir na pizzaria com as minhas amigas, já não tá saudável, porque eu não posso comer pizza, porque eu não posso comer farinha. Então, se eu tô o tempo inteiro pensando nas calorias, o tempo inteiro pensando no que eu vou comer, no que eu não vou comer, não tá saudável, né? Minha psi não tá saudável. Ou se eu fico ganhando peso, perdendo peso, ou mantendo um peso que não tá legal também no biológico, também não tá saudável. Então, acho que o saudável não tem a ver aí com a farinha ou com o mamão, mas tem a ver com o todo, né? Como a gente... um alimento isolado, né?
E a gente tem um pouco essa noção de saudável meio revista Boa Forma, assim, Sim. né? Salada, você digita saudável no Google, pessoal, pode fazer aí o teste, vocês vão ver que não é isso aí é dieta. Sim. Né? Saudável é comer bolo, no seu aniversário, o que é saudável? É comer salada de fruta? Não, comer bolo. Se você seja uma criança de 1 ano que não come açúcar, tudo bem, ser um bolo de melancia, senão é o bolo, né? Então a gente precisa entender que o saudável depende do contexto. Depende também do poder aquisitivo de cada um. Então você vai falar, não pode comer salsicha. A pessoa só tem dinheiro pra comer salsicha. Então vai comer salsicha, sabe? Ou vai comer 3 castanhas à tarde, tipo... a pessoa não tem condição de bancar essa dieta cara, assim, né? Sim. Não, e como o mental é esquecido, né? No saudável, que é o que tu falou, tipo, tem todo um contexto, não é só sobre a comida em si, o ser saudável, tem todo o mental. E eu só que voltando um pouquinho, eu queria que tu falasse, na faculdade, então, não é abordado o tema transtorno alimentar? Não tive nenhuma aula, a não ser que eu tenha faltado, mas acho que não aprendi sobre transtornos alimentares. O que é bizarro, né? O que é bizarro. Então, assim, você nem sabia, tinha, né, em off, uma colega minha, amiga na faculdade, ela tem um transtorno alimentar, tinha um transtorno alimentar e eu não sabia, tipo, nem sabia o que era direito, porque não era falado, sabe? E é muito comum em nutricionistas, um grupo de risco para desenvolver transtorno alimentar, porque você começa a aprender sobre os alimentos, as calorias, não sei o quê, e aí dá uma bitolada, e aí pode desenvolver um transtorno alimentar. Não, desculpa, pode... Não, você vai falar, tem outros grupos de riscos, né, educadores físicos, bailarinas, enfim, qualquer esporte que tenha a ver com pesagem, então tem vários grupos de risco, mas a nutrição é um grande grupo de risco. E o que é o transtorno alimentar? Então vamos lá, essa é difícil, mas eu entendo, né, e aí a gente pode olhar o DSM, uma coisa mais técnica, o DSM é o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais, mas eu entendo como quando a sua alimentação te faz sofrer e tá te atrapalhando de alguma forma, então ou biologicamente ou psicologicamente, né, ou até socialmente, então são perturbações na maneira de se alimentar. Ou pode ser comendo muito, ou pode ser comendo pouco, ou pode ser comendo e achando que tem que lidar com isso de alguma forma. Então, eu não posso ficar com essa comida dentro de mim, eu vou, sei lá, fazer muitas horas de atividade física, eu vou fazer muito jejum, compensando o que comeu. E tem alguns outros transtornos alimentares que não são tão conhecidos, que tem a ver, por exemplo, com seletividade alimentar. Então eu só como 5, 6, 7 alimentos, eu não consigo comer outras coisas, eu tenho medo de comer outras coisas. Então tem outros tipos de transtorno alimentar, mas que eles não são tão comuns. Mas como assim, por exemplo? Chama TARE, transtorno alimentar restritivo evitativo. Ele é bem comum em crianças, mais comum em crianças, mas se ele não for tratado, ele pode durar a vida inteira. Geralmente, ou é alguma questão, uma sensibilidade, então... sei lá, não gosto de nada que é tipo purê, então eu não gosto dessa textura, eu não, sabe? Eu sinto esse gosto muito, ou eu tenho medo, eu tive um trauma. Por exemplo, o que acontece com criança? Eu era uma criança, tinha 3 anos, aí um dia eu tive uma virose, passei mal, e aí eu fui pro hospital e eu fiquei com medo de comer. Agora eu não como mais nada, eu só aceito mamadeira, eu só aceito leite. Então assim, às vezes pode ser um trauma que causa isso. E se não tiver uma ajuda, né, que pode ser dos pais, dos cuidadores, ou pode ser profissional, é difícil reverter. Então tem pessoas aí, às vezes até na vida adulta, que tem uma alimentação super restritiva e aí não conseguem, não tem nada a ver com peso, né, mas tem a ver com uma perturbação na maneira de se alimentar. Então independente aí do peso, que pode ser baixo, pode ser alto, pode ser meio do caminho, né? Sim. E falando especificamente da compulsão, como uma pessoa... O transtorno e compulsão é a mesma coisa? Não, a gente tem um episódio... Desculpa, só pra gente saber imagina. A gente tem um episódio de compulsão alimentar e isso pode acontecer, né? A gente pode ter... Sem ter o diagnóstico, tipo, você tem compulsão. Tipo, pode ter episódios soltos. Sim.
Então, sei lá, eu posso um dia comer muito, era um episódio de compulsão alimentar. Não quer dizer que eu tenha um transtorno da compulsão alimentar. Para fechar o diagnóstico do transtorno, a gente precisa ter uma frequência. Então, agora eu não vou saber de cabeça, mas vai 2 vezes na semana nos últimos 3 meses. Então, você precisa ter tido um episódio de compulsão 2 vezes por semana nos últimos 3 meses. Então, com alguns outros critérios, né? Então, isso aí fecha um diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico é feito sempre pelo médico, psiquiatra, né? Não é feito por nutricionistas, não é feito por psicólogos, é médico, psiquiatra. Então, voltando à compulsão. O que é um episódio? Vamos falar primeiro o que é um episódio de compulsão alimentar. É quando a gente come uma quantidade muito grande de comida que outra pessoa parecida com a gente não comeria, no mesmo contexto. Então, se eu pensar, fui no rodízio de pizza, comi uma pizza inteira, as pessoas comem no rodízio de pizza, mas se eu pedir uma Pizza Hut e comer inteira, talvez não, né? Então, tem aí o contexto. Geralmente tem um tempo definido, então não é eu passei o dia inteiro comendo, mas já até 2 horas, me sinto muito mal, desconfortável, tanto muito cheia, como desgostosa, triste, arrependida, e sensação de falta de controle, perda de controle. Eu queria comer 4 pedaços de pizza, mas eu comi 8 já, talvez nem estava mais tão gostoso, eu nem sei por que eu fiz isso. O jeito de comer também é diferente numa compulsão do que normalmente, assim, pode ter uma coisa mais, sabe, como fala isso? Uma pressa. Uma ansiedade, alguma coisa? Uma fissura, assim, sabe? Tipo, eu quero tudo, nem sei por onde começar, qual que eu começo a morder, por onde que eu vou, tipo, eu quero tudo isso dentro de mim agora, sabe? E uma pressa. Eu tive, né, compulsão, e eu tinha muito isso, mas escondida, tipo, na frente das pessoas é um prato e no meu quarto é outra história, assim, sabe? Então, é porque as pessoas têm muita vergonha, né? E lógico, porque assim, seriam julgados. Então tem até pessoas que escondem. E é bem comum isso, eu escondi o papel do chocolate pro meu marido não ver, pro meu filho não ver, pra minha mãe não ver, minha irmã, sei lá, quem for. Então tem esse... E geralmente são pessoas que na frente de outras pessoas se alimentam de uma maneira muito diferente. Então às vezes até comem bem pouquinho. O que só vai piorar a compulsão, porque quanto mais você tentar restringir ou tentar não comer, piores vão ser suas compulsões. Acho que uma coisa importante da gente pensar é que dificilmente você vai ter uma compulsão alimentar por um alimento que você come tranquilamente todos os dias, sabe? Não é muito isso que a gente vai buscar na compulsão. E o que geralmente tipo, desencadeia, assim? Tá muito ligado à imagem ou às vezes é muito histórico com os pais, não sei, de infância? Tem algum padrão do que... Então, os transtornos alimentares, eles são multifatoriais. Então, a gente tem, primeiro, grupos de risco. Né? Como eu falei, nutricionista é um grupo de risco. Pessoas que têm uma baixa autoestima é um grupo de risco. Pessoas que têm familiares que têm algum transtorno mental que não precisa ser transtorno alimentar é grupo de risco. Então, primeiro a gente tem, né, pessoas que têm mais tendência, vamos dizer assim, a desenvolver um transtorno alimentar. Aí, geralmente, a gente tem algo que desencadeia, um fator desencadeante. Muitas vezes é uma dieta. Fiz uma dieta, perdi peso e aí depois disso eu desenvolvi. Às vezes... E com isso, às vezes, vem os elogios também, que eu acho que tudo contribui, né? Daí a pessoa mais magra, automaticamente o mundo vê ela mais bonita e aí ela vê isso como algo positivo. Não sei se isso colabora com... Não, total! E assim, não é só mais bonita, aí você tem força de vontade. Nossa, eu queria ser você que vai pra academia e que assim, tá todo mundo comendo pizza, você tá comendo rúcula. Nossa, eu queria ser... isso é incrível! Né? E aí se a pessoa engorda, todo mundo já ou recupera o peso, porque não engordou, você recuperou o que você perdeu. Aí todo mundo já olha feio, então tem essa coisa aí com os outros. Muitas vezes é uma dieta, às vezes peguei de novo a virose, né? Peguei uma virose, perdi 5 quilos e tive uma ideia. Tem coisa aqui que podem me ajudar a perder peso, né? Então não vou dar ideia pra ninguém, mas enfim. Então, às vezes é alguma mudança, por exemplo, mudou de cidade, os pais separaram, o cachorrinho morreu, alguma tristeza, assim, porque o transtorno alimentar, ele também entra como uma forma de tentar controlar quando a vida tá saindo do controle. Então, né, eu mudei de cidade, eu não conheço ninguém, ou eu mudei de escola, ou meu cachorro morreu, e eu tô... E aí eu preciso controlar, porque eu tô me sentindo fora do controle e eu acho que eu consigo controlar minha alimentação. E aí eu vou lá. Controlar minha alimentação não vai controlar. Peso não vai controlar. Mas é uma falsa sensação de controle.
Sim, falando isso de peso, me vem muito... o que é o peso ideal, né? Porque as pessoas começam a falar, eu preciso emagrecer 20 quilos pra voltar pro meu peso ideal. E não é assim, né, que funciona. Tipo, o peso ideal depende do seu biotipo. Que a gente acha que o peso ideal, às vezes, é o que a gente almeja, né? Tipo, eu quero ter o corpo da Gisele 20, daí eu penso, esse é meu peso ideal. Mas assim, baseado em quê? No meu achismo, né? E aí eu começo a minha loucura pra chegar naquele corpo. Sim, e pior, porque quando a gente tá na faculdade, a gente aprende o que é o peso ideal. Ai, que meu é Deus. o meio do IMC. Então, entre o 18,5 e o 24,99, tem o 21,75. Esse é o peso ideal de todo mundo. O que diz? Padrão. Vamos padronizar. Todo mundo tem que ter o mesmo corpinho, o mesmo IMC. E, gente, IMC não é feito pra gente, pra pessoa. É população. A gente vai ver uma população, a gente usa IMC. Mas para olhar para um indivíduo, ele não te diz sobre composição corporal. Então, assim, não usem IMC. E tu fez até um post uma vez que eu amo, vários, né? Mais um que eu amo. Que é falando isso, se eu e tu, se a gente comer a mesma coisa, a gente vai ter corpos. Ontem eu também com dificuldade com corpos. A gente vai ter corpos diferentes. Sim, sim. Cara, a gente não se liga nisso, assim algo tão como óbvio, você tem né? esses olhos azuis, eu não, entendeu? Assim como uma loira, outra morena, outra ruiva, outra é alta, outra é baixa. Só que assim, o peso, todo mundo tem que ser magro. E não vai ser, sabe? É só frustração. Como se a gente quisesse falar que toda mulher tem que ter 1,63 de altura. Aí como que faz? Ou vamos olhar coisas absurdas, né? Na China, sei lá, que amarram os pés das mulheres, tipo, porque tem que ter... Gente, isso é padrão, de novo, é que a gente não tá inserido nessa cultura, a gente consegue ver quão absurdo mas lá talvez não veja. Normal, né? Normaliza. Tipo, é assim. E a pessoa que tá assim, o que ela pode, como é que fala? Que ela pode perceber nela que ela precisa de ajuda. Que, sabe, alguma coisa, porque pra ti, às vezes, tu bate, tu já sabe que aquela pessoa precisa de ajuda, mas ela, igual tu falou, pra ti, acho que não aqui no podcast, mas antes de começar, que pra ti a tua alimentação era super normal, que era totalmente... eu achava que eu não tinha foco, sabe? Que eu não conseguia fazer dieta porque eu não tinha foco, e aí vinha uma frustração gigante, porque eu comia um frango com salada e... Daqui um tempo eu já tava com fome e eu não comia, porque eu não podia comer, porque isso. Aí quando eu ia comer, vinha tudo. Tu não à sabia tona. que tu tinha uma questão assim não, errada eu achava que com a relação com a era comida. normal, tipo, que eu como assim e é isso, sabe? E quando eu comecei o tratamento no Ambulim, foi assim, um Mas como que essa pessoa vai saber, assim, preciso de um tratamento? Porque ela pode achar que é o normal. Todo mundo lida Você assim. sofria? Te trazia sofrimento do jeito que você comia? Muito. É isso. É isso. Se a sua alimentação te traz sofrimento, se você passa muito tempo do dia, não porque você é cozinheiro, chefe de cozinha e tá pensando em comida, tá? Você passa muito tempo do dia pensando o que você vai comer, o que você não vai comer, quanto que você vai comer, o que você pode, o que você não pode, calculando o horário. Virou uma obsessão, virou um sofrimento, você precisa de ajuda. E talvez não seja um transtorno alimentar. Porque, será que a gente precisa esperar virar um transtorno alimentar? Exato. Então assim, eu tô tendo compulsão uma vez por mês, não fecha diagnóstico. Eu preciso ter 2 vezes por semana, por 3 meses, pra poder me tratar. Não! Se tá me trazendo sofrimento, se eu tô achando que não tá legal, vou procurar ajuda. E aí, cuidado com a nutricionista que você vai, tentar pegar alguém especializado, porque quem não entende, como eu falei na faculdade, não aprendemos nada. Então quem não sabe, não sabe. Fala, não, é só seguir essa dieta. Não, esse negócio que você falou, você achava que eu não tinha foco, é porque falam, é só ter foco, força e fé que você vai emagrecer. E aí eu falo assim, tá, né, porque comida, fome é uma resposta fisiológica. Então, quando a gente era criança, a gente estava brincando de ficar embaixo d'água, na piscina, vamos ver quem fica mais tempo. Por que você não ganhou? Por que você não está lá até agora? Faltou força de vontade? Foco? Fé? Não, porque seu corpo falou que você precisa respirar, sobe. Mesma coisa, seu corpo vai falar, você precisa comer, come. Eu tenho o exemplo do César do Ambulim que ficou na minha cabeça, assim, toda hora. Fome é fisiológica. E quando você tá com vontade de fazer xixi, você faz o quê? Você vai no banheiro e faz xixi. Você tá com sede, você toma água. E por que você não vai comer quando você tá com fome? Que a gente tem essa imagem do nosso corpo, que ele é errado, que ele é gordo, que ele é feio, e aí você ignora todos os sinais da fome e só vai perceber quando ela tá assim,
muito alta, assim, né? E é isso, aí comecei a respeitar, sabe? Deu fome, vou comer. E eu acho que é importante, a gente pode usar esse espaço para falar isso, começar a pensar o que é fome e o que é vontade de comer. Porque eu acho que vontade de fazer xixi não se confunde com nada, né? Tô com vontade de fazer xixi, eu não acho que é cocô, ou que é pum, ou que é, sei lá, qualquer outra coisa. Eu acho que é vontade de fazer xixi. Agora, a fome, às vezes, pode ser uma vontade de comer. Então, como que a gente separa isso? Tem uma dica fácil para vocês. Pensa num alimento básico, sei lá, uma banana, um filé de frango, ovo cozido, sabe aquela coisa que você come, mas não é tipo, yes, vou comer 50 filé de frango agora. Acabei de almoçar, quero mais 3 filé de frango. Não. Então, não vai colocar um brigadeiro. Um brigadeiro você comeria a qualquer momento, só porque é gostoso. Então, pensa num alimento básico que você comeria se você tivesse com fome, mas se você não tivesse com fome, não, obrigada. E aí, em cima disso, você vai conseguir pensar. Ah, tá, eu comeria uma banana agora? Comeria. Bom, eu tô com fome. Posso comer uma banana, mas eu posso fazer uma outra comida. Não é que eu preciso ficar nesse alimento básico. Você fala, puta, não, uma banana não, mas se fosse um sorvete eu comeria. Tá, não é fome, é vontade. Você quer comer o sorvete, você pode querer comer só por vontade. E pensando em sorvete, doces no geral, não vá comer com fome, porque vai dar errado. Né? Você não vai comer uma bola de sorvete quando você tá com fome, você vai comer o pote inteiro. Então daí você mata a sua fome, come um sanduíche, uma comida, sei lá, e aí depois você come um sorvete pra ser gostoso. Então acho que são algumas diquinhas que a gente vai passando. Sim. Esse negócio da dieta também me incomoda muito, como a palavra dieta virou sobre emagrecimento, né? Uhum. E até essa questão que tu estava falando sobre procurar um profissional. Por que a gente precisa estar num extremo ruim para procurar um profissional, né? Porque eu acho que o nutricionista, principalmente, é total atrelado à dieta de emagrecimento. E aí a gente, tipo, tirar isso da cabeça de que tu pode a palavra dieta não é sobre emagrecimento. Tu pensar em uma dieta para essa pessoa é sobre, não sei, tu pode falar melhor, mas nutrir, cuidar do corpo, uma dieta para aquele corpo. A palavra não precisa ter esse peso de emagrecimento que para mim hoje é gatilho muito, assim, quando eu ouço falar dieta, eu sempre tento pensar que, cara, mas se eu tenho que fazer uma dieta porque por X questões por causa da minha saúde, não tem a ver com emagrecimento. É muito difícil pra mim separar isso. E é muito louco como virou sobre isso, né? Só aproveitando o gancho dela, muita gente acha que se você não faz dieta, você come tudo toda hora. Né? Você não tá cuidando de você. E é o contrário disso, né? E então vamos lá, dieta vem do grego, estilo de vida. Não tem nada a ver com... Eu não sabia, você acabou sabia? Assim, né? Você sabia? Não. Eu também não sabia. Não tem nada a ver com regime alimentar, porque quando eu era mais jovem era regime, ninguém fala de dieta, era regime, eu tô de regime. Eu acho que regime é até mais simpático do que dieta, mas tudo bem. Agora, então, né, dieta nada tem a ver com isso. E aí a gente não precisa falar dieta, pode falar alimentação, eu quero melhorar a minha alimentação. Eu preciso, sei lá, diminuir o meu consumo de tal coisa porque meu exame deu alterado. Ou mesmo, eu posso querer perder peso. Então, acho que é importante falar isso. Não é errado querer perder peso. Mas eu acho que a gente precisa pensar quando e o que a gente está disposto a dar em troca. Então, sei lá, se eu pensar... Eu quero ir pra Tailândia, eu vou precisar juntar dinheiro, né? Então eu vou ter que trabalhar mais, ou eu vou ter que gastar menos, eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas não é, então eu vou vender minha casa pra passar, o meu carro, sei lá, casa eu não tenho no caso, pra passar um mês na Tailândia eu volto e aí, né? Tipo... Então assim, não dá pra vender tudo, vender minha vida, tem um limite. Então, fazer isso com consciência e não querer, como você falou, perder 20 quilos pro mês que vem. E mesmo assim, perder 20 quilos. Gente, 20 quilos é peso pra caramba. Imagina pro corpo. Porque perder pro corpo é tipo alguém falar, me dá seu braço. Sim. O corpo tá pé da vida. Ele só quer repor o braço. É a lagartixa que perdeu o rabo, sabe? Depois cresce de novo. O corpo, ele tá e ele vai te mandar sinais pra você comer. Então, é tudo uma resposta fisiológica, porque o nosso corpo se adaptou, Darwin, pra sobreviver. E a gente morria do quê? De fome. De ataque de leão, de fome. Então, fome é tipo gatilho pro corpo, entendeu? Ele não quer passar fome, passar necessidade. Ele não entende que você tem um supermercado na esquina e que você tá passando fome porque
você quer emagrecer? Ele acha que você está passando fome porque você está numa escassez. E aí ele vai... Ao mesmo tempo que ele vai diminuir seu metabolismo para você gastar menos, tipo a gente faz na estrada quando tá acabando a gasolina, né? Fecha os vidros, velocidade constante. O corpo faz a mesma coisa. Ele começa a sinalizar pra gente gastar menos. Aí diminui o metabolismo, é o que falam. Sim. Aí eu volto a comer. E o metabolismo? Ele não volta. Ele fica ali diminuído. Então, cada vez que eu faço uma dieta, é mais difícil de perder peso e mais fácil de recuperar o peso. E aí, o que acontece? A primeira dieta eu tinha 60 quilos, hoje, 15 anos depois, 20, 30, sei lá, eu tenho 90 quilos. E eu tô com o peso ideal, da primeira nutri que eu fui, quando eu tava com 60 quilos, e falou que eu tinha que pesar 58. Só que hoje eu tô com 90, querendo ir pro 58. Gente... E não acaba, né? E assim, vai ser só frustração na vida dessa pessoa, sabe? E a gente se comparar com o metabolismo que mais jovem é muito injusto, né? A gente se comparar com nós mesmas mais jovem, que é outro corpo, outro tempo, outra vida, outro contexto. É surreal, né? É bizarro, não faz o menor sentido. Não, e é que nem você falar, eu queria ter minha perna que eu tinha quando eu tinha 12 anos, Isso. sem uma celulite, amor, né? Quando eu era bebê eu não tinha celulite, sei lá, tipo assim. Mas é a mesma lógica, é tão absurdo quanto, né? Exato. Não faz sentido. E aí, sobre o tratamento, como que... porque pra mim, por exemplo, essa coisa de nutricionista, pensar em buscar ajuda, virou também o gatilho por causa dessa coisa com a dieta, né? Que vão querer, se eu tô com problema, questões com o meu corpo, vão querer isso, cortar meus doces, que é onde eu sei que é a minha compulsão ali ativa, não sei se eu tô falando certo, mas é onde meu ponto fraco. E então, assim, poderia ser que eu acabei até fazendo uma consulta contigo, porque daí eu fui estudar, fui saber sobre o assunto, né? Na internet acabei tendo muita influência, inclusive tua. E aí eu entendi mais sobre, tem as pessoas especialistas em compulsão alimentar que podem me ajudar. E ela não vai me fazer um regime, uma dieta. Só que como que tu faz trabalhar isso sem ser um gatilho para a pessoa? Ela tem cura, ela consegue se curar? Como é que é feito esse programa? Quanto tempo dura? Tem um limite? Então vamos lá, acho que só uma coisa que eu queria colocar aqui, quando a gente está falando de transtorno alimentar, tem anorexia também, né? E a anorexia, o medo é o contrário. É a nutricionista vai fazer eu comer, vai fazer eu engordar, eu não quero. Então, o medo da nutricionista, pânico, porque é tudo que... Ela vai fazer o que eu não quero, Porque né? a pessoa que tá ali acima do peso ou que tem compulsões vai falar, ferrou, ela vai tirar tudo que eu gosto de comer. E a pessoa que não tá comendo vai falar, ferrou, ela vai fazer eu engordar. Então, é muito medo da nutricionista. Não é tão comum as pessoas começarem pela nutricionista. Ou vai no psiquiatra, ou vai numa psicóloga, e aí, com o tempo, conseguem indicar para alguém mais especializado. Não tem um tempo de tratamento. No Amolim a gente até tem protocolos e tal, mas no consultório eu não sigo esses protocolos, até porque no Amolim tem todos os profissionais, é uma coisa mais redondinha. E eu tenho pacientes que não têm grana para pagar psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Então você vai ficar exigindo, eu não vou te atender se você não tiver. Não, eu vou fazer o que eu posso. Eu uso muito o diário alimentar como uma ferramenta. Então, é basicamente fazer um diário da sua alimentação, e ele não é para julgamentos nem nada, é automonitoramento. Primeiro a gente precisa entender como que você está comendo, porque como você falou, né, às vezes a gente nem sabe como que está comendo em pé, andando, está comendo no carro, eu acho que eu como fruta todos os dias, vai ver comer uma fruta na semana inteira, mas tem fruta na minha fruteira, eu devo comer, não, talvez não. Ou eu acho que eu como 10 pedaços de bolo todo dia, você vai ver, foi um dia que você comeu 2 pedaços e nos outros você nem comeu. Então a gente tem ideias erradas sobre a nossa alimentação. A culpa também engana, né? O nosso cérebro, engana muito. E perceber, mas eu comi 2 fatias de bolo esse dia, mas nossa, eu não tinha comido desde sei lá que horas, eu tava com muita fome. Então foi fome. Não, eu comi porque eu tava na casa da minha avó, ela ficou empurrando em mim o bolo, sei lá. Então o que te leva a comer? E aí a gente começa a pensar nisso, né? Por que eu comi desse jeito? O que me levou a comer assim? O que eu poderia ter feito de diferente nesse momento?
enfim, é um trabalho legal. Eu gosto de bem aos pouquinhos, porque dá um passo muito grande, né? Geralmente não dá muito funciona, certo. né? Assim, Então, assim como exercício físico, querer já começar loucamente. Aí você vai ficar super dolorida e nunca Eu mais. era meio assim, eu queria atropelar as coisas no Ambulim. Eu tava, sei lá, com 3 meses de tratamento. Eu falava, eu sou um erro, eu não vou conseguir nunca, não sei o quê. Aí a Fê Alves, que era minha nutricionista, Natália, calma, curte o processo. Tipo, você vai chegar lá aos poucos. Mas sabe o que eu ia te perguntar? Se você já teve alguma paciente de um caso muito extremo que você achou que não ia dar certo, que não ia dar conta, ou isso nunca aconteceu? Tipo, aos poucos as pessoas sempre vão evoluindo. Tem pessoas que você percebe que a pessoa ainda não tá pronta, sabe? E aí elas não voltam. Então não é uma coisa que eu falo, não me achando a boa zona da galáxia, né? Mas não é uma coisa que eu falo, eu não vou dar conta, mas é que você percebe que a pessoa não vai dar conta, ela ainda não tá pronta. E às vezes a pessoa faz 2, 3 consultas e fala, é muito legal, realmente eu sofro muito com a comida, mas eu quero emagrecer, isso é mais importante pra mim agora. E eu vou que não depende de ti, né? Tu ali é um suporte, mas no fim das contas a pessoa que vai... E o que acontece também, como eu tava falando nos transtornos alimentares, é comum ter alguma outra questão de saúde mental, né? Então, às vezes tem um transtorno de humor, um transtorno de personalidade, ou mesmo ansiedade, depressão. E aí, quando tá muito ativo, podemos falar assim, complica. Porque daí tem outras questões. Se a pessoa tá super deprimida, dormindo 12, 18 horas por dia, não consegue levantar da cama e você fala, mas tem que comer fruta. O único prazer dela é a comida. É comer, e aí a pessoa, nossa, come tipo, sei lá, 5 potes de sorvete, mas, é o único prazer, é a única coisa que ela consegue fazer. Sim. Então daí, nesses casos, é um pouco mais complicado, e aí é super importante ter o acompanhamento psiquiátrico. Só, mais uma vez, dando um exemplo meu, eu percebi muito isso. No final do tratamento, que eu ainda fazia o diário, eu já tava bem melhor, assim, nas questões de escolha e tudo mais, e eu ainda comia por ansiedade, e eu não tinha passado, assim, eu tinha passado com um psiquiatra no começo pra dar o diagnóstico, só que eu não tomava remédio, nem nada, assim. E aí eu tava comendo por muita ansiedade, sabe? Eu percebia... Ai, desculpa. Eu percebia que era ansiedade. E aí a Fê marcou a consulta com o psiquiatra e eu mudei. Ah, não, eu tomava remédio sim, que eu já tomava antes do Ambulim, mas era uma dose bem baixa. E aí eu comecei a tomar um remédio mais forte, assim, e eu percebia o reflexo na alimentação, sabe? Então por isso que é importante você conhecer o seu corpo, né? E saber o que tá rolando ali, porque se tem alguma coisa desregulada, vai, sei lá, pra quem tem transtorno alimentar, vai focar na alimentação, né? E a busca da comida é justamente para fugir, né? Então eu tô aqui chateada porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque minha mãe, meu chefe, meu namorado. E aí eu não quero pensar nisso porque me dói. E aí eu vou comer. E aí eu como e eu posso até me anestesiar com a comida. Só que uma outra coisa que é muito comum é, agora eu tô falando o quê? Sua gorda, sua sem controle, desse jeito você nunca vai emagrecer. E parei de pensar que eu tô chateada com a minha chefe, com a minha mãe, com o meu namorado. Então, faz um shift. Só que não resolveu o problema. Às vezes o contrário, não, nossa, eu tô muito chateada com a minha mãe, meu chefe, meu namorado, vou comer pra me confortar. Só que eu como e depois eu ainda tô chateada, porque, né, não resolveu o meu problema e eu ainda tô mal porque eu comi. Então, preciso estar consciente, sabe? E fazer uma escolha consciente. E aí não é preciso controlar, eu preciso trazer pra consciência. Eu tava pronta pra trazer. Porque tá até aqui sobre comer consciente e comer com controle, né? Que eu lembro da outra live que a gente fez, que tu chegou assim, tipo, de um jeito bem fofo, né? Bem Luísa. Bem couve. Que eu falei assim, porque eu, né, tento comer com controle, pra mim é muito difícil controlar o doce, que ter uma caixa de bombom, eu acredito que eu tenho que terminar essa caixa de bombom, eu preciso ir até o fim, comer com controle é muito difícil. Aí vem Luísa, vem couvinha, pode com a palavra. Acho que eu falei isso, né? Aí tu falou, comer com controle, queridinha. Acho que é melhor comer com consciência. E aí, assim, por que eu preciso acabar a caixa de bombom?
E aí, claro, se eu pegar a caixa de bombom e colocar aqui, a gente termina essa caixa de bombom sem perceber. Mas se eu pegar 3 e deixar ela lá na despensa e dar 3 pra você, 3 pra você, talvez eu consiga comer só 3. Sabendo que amanhã vai ter mais 3, ou semana que vem, ou quando eu tiver vontade de novo. Então, às vezes, essa vontade de ver o fim é porque quando acabar essa caixa de bombom, eu nunca mais vou comprar, eu nunca mais vou comer, eu vou emagrecer. Sempre essa ilusão. Então, é isso, né? Eu pedi uma pizza, eu vou comer a pizza inteira, porque não pode sobrar pra amanhã. Porque amanhã é segunda-feira, como que eu vou comer pizza no café da manhã na segunda-feira? E nosso corpo não sabe quando é segunda, quando é sábado, quando é domingo, né? Quando ela comentou comigo isso do doce, eu falei pra ela que, também no bullying, no começo a gente fez um exercício de mindful eating. E aí era com um saquinho de uva passa. E aí a gente colocou a uva passa na boca, não mordeu, rolava para um lado, rolava para o outro, sentia a textura, colocava entre os dentes. E aí depois a gente foi morder a uva passa. E eu fiz isso com 2, e aí a Cris, que é a psicóloga no bullying, falou, vocês querem comer mais? E eu, tipo, não, eu já tava sentindo o doce, assim, sabe? E é isso, se a gente estivesse aqui conversando, o saco de uva passa ia acabar em 2 segundos, porque eu não tava nem vendo a uva passa que eu tava comendo, sabe? Às vezes acontece isso, né? Você tá comendo, aí você fala, nossa, já acabou? Tipo, você nem viu o que você comeu. E essa consciência, né? Você tá conectado ali com a comida e sentir realmente comer, quando você tá com muita vontade, sei lá, de pizza. Agora, hoje eu como pizza, tipo, apreciando cada mordida, sabe? Que eu falo, nossa, tipo, a primeira mordida é a melhor, assim, não a última, né? E é muito doido, né, essa diferença. Sim. E aquilo que tu falou até do controle, quando tu usa até a palavra, assim, de ter que controlar algo, pronto, já ficou 10 vezes mais difícil Você não tem como perder o controle de algo que você não tá tentando controlar. E aí, alguma coisa que você falou que eu queria comentar... Do pedaço de pizza, do mindful eating. Do mindful eating. Que acontece? Muito, muito comum. Eu amo comer vendo série, mas eu gosto de almoçar vendo série. Mas, gente, e quanto tempo você demora pra almoçar? 15 minutos. Almoça 15 minutos, depois você vê a série, sabe? Mas eu amo comer, sei lá, doce, hambúrguer, vendo televisão. Mas você ama comer um hambúrguer, por que você quer se distrair com a televisão? Porque é uma distração. Se você estiver com a sua melhor amiga, que você não vê há 1 ano, você vai querer... Você é sua melhor amiga, você não vai ligar o Netflix pra ver com a sua amiga. Então, balde de pipoca, né? Que você nem vê, assim. Total. E é isso. Se você sentar na mesa, vou comer uma pipoquinha, você não vai comer um balde de pipoca que você comeria no cinema no trailer. Porque eu tô ali, né? E o que tu me falou uma vez que marcou também é sobre valer a pena comer, assim, tu prestar atenção se tá valendo a pena mesmo ou tu tá indo pelo automático, que eu acho um exemplo era refrigerante, que todo dia no meu almoço eu tava com refrigerante e aí assim, eu tô tomando refrigerante comendo arroz, frango e feijão. Assim, ali dá pra trocar o refrigerante por uma água, né? E aí eu acho isso muito consciente, que é assim, a gente não tem que cortar nada, porque é isso, né? Se a gente falar que tem que cortar, já apavora, já não vai funcionar. Ou vai durar pouco tempo, né? Mas tu ver saber escolher as horas do teu prazer, pra prestar atenção. Tipo, claro, quando eu for comer um hambúrguer, aí o refrigerante, sim, é um ótimo acompanhamento, eu não vou querer uma água. Sim. Então, tu saber, começar a prestar atenção ali no que vale a pena, né? Eu acho que, cara, isso mudou minha cabeça, me ajudou muito quando tu falou isso. Realmente, com arroz e feijão não precisa. Não precisa. Que louco isso. Uma outra coisa que eu lembrei que eu ia falar quando você falou do mindful eating quando a gente come prestando atenção, gente, isso vai estragar a vida de vocês. Porque você vai descobrir tanta coisa que você não gosta, que você achava que você gostava. Sim. Eu tenho alguns exemplos. Lá vem tu com a bolacha. Eu não gosto desse exemplo. Eu te amo, Luísa, mas assim, esse exemplo da bolacha. Mas eu tenho da bolacha Oreo, que eu sempre, quando lançou no Brasil, comia, comprava, adorava, não sei o quê. Aí eu comecei a perceber que eu comia bolacha doce, né, bolacha recheada, e a minha boca ficava salgada. E aí eu fazia o quê? Vou comer mais uma bolacha, porque eu tô comendo doce, eu não tô comendo pastel, eu quero minha boca doce.
E isso, bom, a indústria faz isso o tempo inteiro, né? Mas isso fazia com que eu queria sempre comer mais. Eu falei, gente, eu tô comendo um negócio doce, minha boca tá ficando salgada, eu nunca mais comer essa bolacha. Tipo, tudo bem, não precisa ser tão radical. Mas se eu começar a perceber que, nossa, mas será que eu gosto? Será que é só porque eu tava com uma expectativa, foi outra coisa, eu pego mais um? É igual Não, pode falar. O querer, o será que eu quero comer agora ou eu tô aproveitando a oportunidade? Pra mim, isso assim, também é outra quebra que eu também já dividi contigo, que é com o meu marido. Sempre que eu tinha a oportunidade dele sair de casa e aí, ufa, agora eu posso comer o que eu quiser, eu não parava pra pensar se eu realmente estava querendo comer. E às vezes ainda acontece, tipo, aqui eu vou comer, porque eu me sinto julgada, eu começo eu me julgando primeiro, daí eu acho que ele vai me julgar e às vezes, tipo... Enfim, mas é esse desespero de comer pela oportunidade, isso também faz muita diferença quando tu para e pensar... Observa, sente teu corpo, teu paladar, tu tá querendo isso, fome tu não tá. Então, assim, tu tá com essa vontade ou tu acha que tu tem que comer esse doce agora pela oportunidade? Cara, isso também revolucionou minha cabeça. E se te deu o pânico, né, de tipo, eu preciso comer agora porque ele vai voltar, porque não sei o quê, você já vai comer mais do que se você só falasse, tem um bolinho ali, acho que eu vou pegar um pedaço. Sem pensar que ele não tá, que ele não vai ver, que... Então, acho que só desse medo já dá uma vontade de comer mais, porque você já criou aí sentimentos negativos. E isso é uma coisa que eu falo muito sobre culpa. Como que você vai gostar do que você comeu se você ficou culpado? Então eu posso comer o melhor hambúrguer do mundo. Se eu me sentir culpada, se eu achar que eu não devia ter feito isso, que amanhã eu quero comer hambúrguer de novo. Só que o normal não é querer comer hambúrguer todo dia. Eu comi, matei minha vontade, agora eu vou querer de novo, sei lá, daqui a 3 dias, daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas, né, se eu tô com culpa, a culpa corta o prazer e aí eu quero de novo amanhã, eu quero de novo. Então, muitas vezes acontece da pessoa tá comendo doce 3 vezes por dia, porque ela tá sempre se culpando, nunca o doce é bom, mas ela nunca consegue falar não. Enfim, tem muitas coisas aí. Não, mas é legal falar também como o nosso corpo é inteligente quando a gente começa a trabalhar o comer intuitivo, né? Porque é isso que você acabou de falar. Você não vai ter vontade de comer um hambúrguer todos os dias. Tipo, eu fiquei muito chocada quando eu percebi os primeiros sinais. Tipo, eu jantava e eu tinha muita vontade de comer laranja, mexerica, tipo, depois do almoço. Aí eu comecei a compartilhar isso com a Fê, aí ela ficava chocada. Ela, não acredito nisso. Porque a fruta cítrica age, tipo, na absorção de vitamina... do ferro. E aí gente, o meu corpo tava me pedindo laranja, sendo que era um momento exato pra eu comer a laranja, sabe? Então, quando a gente vai prestando atenção, o corpo diz tudo que a gente precisa. E sabe o que eu tenho sentido ultimamente também? Que às vezes eu acho que eu tô com vontade de comer doce e é sede. Porque aí eu como o doce e vou tomar um tantão de água. Eu falo, isso aqui não era vontade de comer doce, tipo... Era sede. Isso, né? Sabe que eu tenho uma coisa, é bem pessoal assim, mas eu tenho uma coisa com doce e água. Porque eu acho que se você come doce, toma água, você come doce, toma água. Come doce, toma água, sabe? Então toma água, aí come doce, tá bom, depois você pode tomar água. Mas porque às vezes a gente fica lavando o paladar. E aí você vai aguentar muito mais doce, porque doce chega uma hora que trava aqui, né? Não quero mais se você tá prestando atenção. Então, evitar ficar vou dar uma colherada e tomar água, porque daí fica meio eterno, assim. Sim. Pode ficar. E o que tu acha sobre remédios? Tu acha que eles podem ser uma ajuda ou só atrapalha? Pra quê? Porque assim, a gente... A outra já riu. A expressão Sim, dela já responde. Tu já sabe, né? Não, é que eu ia falar, porque... pra quê? Pode ser um remédio psiquiátrico pra ansiedade, pra... Sim. Coisas e coisas. Às vezes é um remédio pra emagrecer, que... Então, pois é. Porque, pelo menos na minha trajetória, o remédio sempre foi a minha ajuda. Porque por conta própria eu não tinha a tal da força de vontade que eu tinha que ter, né, entre aspas. E então, assim, eu aprendi que quando fosse fazer dieta, quando fosse cuidar da minha alimentação, era com a ajuda de remédios. E aí eu também lembro que a gente conversou em outro momento e tu falou assim... Não, eu acho que é meio que a mesma coisa, que nem a dieta. Você vai perder peso, mas depois você não necessariamente aprendeu algo sobre a sua alimentação e você provavelmente vai recuperar esse peso. Com remédio é a mesma coisa. E você vai viver tomando remédio? Não.
né? Que nem você não vai viver de dieta, porque você pode até querer tentar, mas não vai. Então, eu acho que é meio complicado. E aí quando a gente... você falou, pode ajudar o quê? Ajudar a emagrecer? Porque ajudar a emagrecer não é ajudar o transtorno alimentar. Sim. Então a gente precisa separar essas coisas, porque ainda volta no... mas se eu emagrecer... Não quer dizer que seu transtorno alimentar melhorou. É mudar o comportamento mesmo, né? A relação com a comida. Eu ia até falar disso, assim... o que você acha? Mas a resposta vai ser a mesma. Tipo, uma pessoa obesa... tem que, sei lá, não sei qual palavra usar, emagrecer 40 quilos, mas trabalhando o comportamento também ela vai emagrecer o que o corpo precisa. E aí acho que é legal falar disso, porque então vamos pensar que a pessoa está pesando 140 quilos, ela precisa perder 40 para pesar 100. Quando a gente fala, então por que ela precisa perder, se não for pela estética? Porque os exames dela estão ruins, sei lá. Quando a gente pensa numa perda de peso saudável que vai melhorar os seus exames, a gente pensa em 5 a 10% do peso. Se a pessoa tem 140 quilos, ela vai perder de 7 a 14 quilos. Ela não precisa perder 40. Então ela vai perder de 7 a 14 e vamos ver, provavelmente muita coisa vai melhorar. Agora, perder 40 vai para cirurgia bariátrica, porque perder 40 quilos... né? Ou é uma pessoa que estava tendo muitos episódios de compulsão muito grandes, aí dá para perder quando você melhora a sua alimentação, mas geralmente essas pessoas também fazem muita restrição, então não comem quase nada o dia inteiro, aí à tarde tem uma compulsão que dura muito tempo, come muito, então é difícil, acho que assim, perder 40 quilos de maneira saudável e duradoura, eu não sei se eu conheço exemplos. Entendi. Então, eu acredito que tem cura a compulsão alimentar? Sim. Aquelas. A gente fala, em transtorno alimentar, a gente fala de remissão. Porque lembra quando eu tava falando de como que isso começa? Aliás, eu não falei dos mantenedores, mas tudo bem. Como isso começa, que geralmente tem um gatilho ali e aí começa. Sim. Então, você tá ótima, né? Mas daí levei um pé na bunda. É um gatilho, pode Então, ser? É isso? E aí eu começo a falar, bom, agora levei um pé na bunda, então agora vou ter que emagrecer, volta às noias antigas, né? Porque eu preciso estar bonita, porque senão eu nunca vou ficar com ninguém, sei lá. E eu posso querer controlar, porque minha vida toda mudou, então eu quero controlar alguma coisa. E eu posso voltar a ter. Assim, como eu posso voltar a ter um episódio de depressão, de ansiedade, quando eu já sarei, né? Já tratei, eu posso voltar. Então, transtorno alimentar a gente fala em remissão. Tá. Não cura, mas tem cura, mas assim, remissão. Pode ter momentos de gatilhos Pode, que ele vai você voltar. volta. E aí o importante é você voltar pro tratamento, ou pelo menos falar, vamos marcar uma consulta, vamos conversar. É até importante falar isso, porque às vezes a pessoa pode voltar naquela coisa da mente que mente, né? Que começa a te falar, tá vendo? Você não consegue, fracassado. Não, é o teu processo. Sim. E a vida nada é constante também, assim, aqui chegou no fim e venci. Não. Né? Não tem linha de chegada. Não, depois que eu saí do Ambulim, eu não, assim... É isso, acho que estou curada, mas eu não largo terapia, eu ainda tenho acompanhamento com nutricionista, porque eu acho que só tem a agregar, sabe? E hoje, por exemplo, eu sinto que eu ainda tenho episódios de comer exagerado, que não se compara à compulsão, porque quero um pão, quero um bolo, quero bolacha, quero coca, quero salgadinho, quero pão de queijo, quero tudo que tem na frente. E hoje não, é tipo, eu como um lanche, uma batata frita, eu tô mega satisfeita e ainda tomo refrigerante. Aí aquilo, eu tô tipo, sabe? E não é compulsão. Mas eu já percebi que em alguns momentos que eu fiquei triste, nervosa, com raiva, eu queria comer e eu não conseguia mais, sabe? Eu pegava a comida e aquilo não fazia mais sentido colocar aquela comida pra dentro. Então, só que aí, ao mesmo tempo que eu tava triste com raiva, eu tava feliz, porque eu tava sentindo aquilo e não colocando uma comida pra dentro pra tentar tampar algum buraco, sabe? Mas o acompanhamento com profissionais é essencial, assim, ter essa rede de apoio é essencial, porque aí você vê que você, tipo, deslizou, entre aspas, e você vai levar isso pra terapia, pra nutricionista, que vai te dar alguma solução, né? Tipo, eu ficava trabalhando o dia inteiro, maquiando, sei lá, 10 horas e não andava com uma comida na bolsa. E aí eu saía do trabalho, ia comer McDonald's, não sei o quê. Aí a Fê falava, Natália, leva fruta, leva coisa na bolsa, leva uma marmita. Aí agora eu chego aqui na casa da Andressa com uma sacolinha de coisa, tipo, das minhas comidas, sabe? Porque... Programar senão, também o que vai comer, a gente não tem esse hábito de programar, né, a comida. Organização é tudo, né? E eu acho que uma coisa é que a gente às vezes não quer perceber.
Então, na segunda-feira eu trabalhei 10 horas, não comi nada, cheguei em casa, tive uma compulsão na terça-feira, o que eu faço? A mesma coisa. Em vez de eu falar, nossa, ontem deu ruim, deixa eu pensar outra solução. Sim. Não, eu vou lá, tento fazer a Repete. mesma coisa, achando que eu vou ter um resultado diferente. Cara, não vai ter. Então você viu que 3 vezes aconteceu, na primeira eu já podia ter percebido, mas você viu 3 vezes. Vamos mudar a estratégia, sabe? Então, é como você comentou também antes, ia no mercado, comprava uma bandeja japonesa, comia inteira. Se eu compro desse tamanho a bandeja, como inteira, isso faz eu passar mal. Será que não é melhor eu comprar a bandeja menor? Não precisa ser a mini bandeja, mas assim, é dar passinhos. Então, às vezes as pessoas têm muita resistência, porque eu não deveria nem comer o japonês do mercado, sei lá, né? Eu não deveria nem comer, é melhor. E aí tem aquela outra coisa de economizar barriga, economizar caloria. Ai, gente que fez muita dieta, que sofreu muita pressão estética, é bom que eu vou passar 10 horas maquiando sem precisar comer, entendeu? Porque eu vou emagrecer. E, gente, é a maior mentira, como você fala, mente que mente. Mente que mente. Porque assim, não é assim, né? Isso não vai funcionar. E, então o transtorno não está necessariamente ligado à imagem, à dismorfia corporal? Não, você pode ter um problema de imagem corporal, né? Uma distorção ou uma insatisfação. Porque distorção eu tô de um jeito, eu me vejo, me enxergo, me sinto de outro. A insatisfação é só eu não gosto do que eu vejo. O que eu tô vendo tá horrível. Que pode não estar nada horrível. Sim. Mas, né, pra mulheres... Na nossa visão. Sim. Não, e pra mulheres é muito difícil. Quem vocês conhecem que nem Gisele Bündchen acha o corpo de Gisele Bündchen e tudo aquilo, entendeu? Então, assim, não... É muito difícil. A pressão estética É demais, Gritando o tempo todo, né? Esse negócio, aí voltando da comida também, que acho que foi muito ensinado sobre não deixar a comida no prato, né? Que é uma coisa, tipo, cultural, que a gente fala muito do não desperdiçar a comida. E eu acho até que isso também pode ser um gatilho de... eu vou terminar, de achar que tem que terminar aquilo ali e comer mais do que precisa, mais do que tem vontade, né? Como o entorno, toda a sociedade que te fala, influencia no teu comer. Não, e vamos pensar, criancinha, bebezinho, come mais, nananã, entuxa a farinha láctea, nananã, vai mais uma colher. Aí depois adolescente para de comer, né? Gente... Decide, né? Uma coisa ou outra. Exato, decide. Então tem muito isso. E aí uma outra coisa que eu falo sobre isso de eu não posso deixar no prato, porque as crianças na África hoje em dia, né, as crianças do Brasil, os adultos do Brasil estão passando fome. Mas a comida que está no seu prato não vai sair do seu prato para matar a fome de ninguém. Ela vai sair do seu prato pro lixo ou para dentro de você, que você não quer mais. Então você é lixo agora? Você não é lixo. Você não precisa comer para não jogar no lixo. Não quero jogar no lixo, não quero comer. Posso fazer uma quentinha, posso dar pro porteiro, posso dar para alguém na rua, posso guardar para comer amanhã. Mas é muito pouco. Tudo bem, sobrou isso aqui de risoto, você vai comer seu arroz, seu feijão, seu filé de frango, sua salada. Isso aqui de risoto vai ser uma delícia, não precisa terminar essas colheradas. Então, acho que tem outras saídas, só que a gente precisa estar disposto, tem que querer, tem que prestar atenção. E aí, às vezes, eu uso exemplos que nem sei se são tão corretos, mas quanta coisa errada a gente não aprendeu dos nossos pais, sei lá, em relação a preconceitos, etc. E que hoje a gente fala, não, agora a gente quer se apegar à fome da África, que essa comida não vai. Vamos falar de desperdício? Pra mim é que nem água, né? O nosso banho que tem que ser de 5 minutos. Quem que tá gastando água? Não é agropecuário, não é tipo... Quem que tá desperdiçando alimento não é o consumidor final. É da hora que sai da lavoura até chegar na sua casa, aí que foi desperdiçado. Não é o 3 brocolinhos que você jogou fora, ou as 2 folhas de couve que amarelou e você não comeu. Isso aí é teeny-weeny, não é nada perto do que é o desperdício de alimentos. A gente precisa ter essa visão, né? Como as grandes empresas vão culpando o indivíduo. E o que é a saciedade emocional, que também eu ouvi tu falando um pouco no teu Instagram, ela tem a ver com o comer emocional? O que é a saciedade emocional? Quando a gente fala de saciedade, tem algumas coisinhas. Então tem volume, eu posso ficar saciada tomando água, se eu tomar 1 litro de água, eu não quero nada, eu tô com a barriga cheia. Eu vou fazer um xixi, minha barriga esvaziou. Então tem as calorias ou a qualidade nutricional. Então, se eu comer um negoção de alface, eu posso ficar saciada, mas vai ser diferente de se eu comer um negoção de feijoada.
Feijoada vai durar muito mais tempo. E aí tem a parte de se eu gostei do que eu comi. Se tava gostoso. Porque quando a comida não tá gostosa, sabe? Vai comer 1 quilo meio meia boca, ou cozinhei na pressa, errei o sal. Aí eu quero um docinho. Aí eu quero uma coisa gostosa. Porque comida dá prazer, gente. Não foi eu que inventei. Deus inventou de comida dá prazer. O que a gente precisa na vida? Água, comida e oxigênio. Só comida dá prazer. Então, é pra gente ter prazer. Se a gente não tem, a gente vai buscar isso em outra parte. Então, talvez saciedade emocional seja de comer o que você tá com vontade de comer, né? E matar, e se saciar. Porque senão também, eu quero comer brigadeiro, aí eu vou lá comer biomassa de banana. Cara, entendeu? Vai comer 50 biomassa de banana e ainda vai querer o brigadeiro. Que podia matar a vontade comendo um brigadeiro. Ou às vezes tem, né? Eu quero comer brigadeiro. Não, mas não vou comer brigadeiro, então eu vou comer uma maçã com pasta de amendoim. Não era bem isso. Eu vou comer uma cenourinha com romos. Então eu ainda tô sendo de boa, né? Porque eu vou comer um iogurte com granola. Comi 18 coisas e depois eu comi o brigadeiro. Gente, essas 18 coisas também tem caloria, tá? Tipo, não precisava ter comido 18 coisas. Vai logo pro brigadeiro, mata essa vontade. E aí, senta, põe o brigadeiro, olha pra ele, cheira, come, mastiga, pronto. Diferente de peguei o brigadeiro, enfiei, saí mordendo, cheguei. A hora que eu cheguei pra sentar, já comi, já engoli. Aí eu preciso pegar outro. Nem senti o brigadeiro. E tu acha que a gente precisa cuidar? Acho não, tenho certeza que tu vai falar que sim, aquela já respondendo. Mas o acompanhamento psiquiátrico é essencial para essa cura. Em transtornos alimentares, é bem importante. Se às vezes, porque assim... Porque tem aquilo que tu falou da condição financeira, envolve várias coisas, né? A pessoa consegue por si só... Então, acho que assim, depende se a gente vai tratar com medicação ou não. Tá. Então, tem alguns transtornos alimentares que é bem comum ter, na bulimia, por exemplo, é bem comum ter uma medicação por causa da impulsividade, às vezes na compulsão também. Anorexia já não tem muito, se você for medicar, vai ser por outro motivo. Então, pela ansiedade, pelas outras comorbidades, né? Não pelo transtorno alimentar. Então, mas é importante... Mas assim, às vezes o acompanhamento psiquiátrico é a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então não é uma coisa que nem nutricionista e psicólogo que é semanal, né? No tratamento de transtorno alimentar é de semanal. Só que eu queria que tu ia falar? Pode falar. Não, eu queria falar uma coisa só. Acho que é importante a gente separar o que é transtorno alimentar e o que é comer transtornado. Porque, transtorno alimentar é o extremo, né? Então você já chegou e como a gente estava falando, não precisa chegar lá. O comer transtornado, infelizmente, ele é muito normalizado. Muita gente tem um comer transtornado, que é... eu comi, então eu preciso ficar 1 hora a mais na academia. Ou hoje eu vou jantar, vou sair para jantar fora, então eu nem vou almoçar só uma saladinha, vou economizar minha barriga para o jantar. Então, essas coisas que são tão presentes dos transtornos alimentares já são um comer transtornado, independente de eu ter um diagnóstico, de eu não ter... E se eu tô tendo isso, acho que já é importante buscar ajuda, né? Não preciso ter um diagnóstico para poder me tratar. E a base que tu acha é esse sofrimento? Porque eu até tava pensando esses dias, eu pensei, gente, será pessoas que comem sem pensar na comida? Tipo assim, existe pessoa que não é uma grande coisa a comida, sabe? Eu não consigo conceber isso na minha cabeça, porque... A minha relação com a comida sempre foi um dos assuntos da minha vida, sabe? Não, nada é normal, não existe só sair para jantar sem pensar sobre a comida em si, mas pensar não assim no que eu tô com vontade de comer, mas pensar no que aquilo como é que vai me engordar, vai refletir na minha coxa, na minha bunda, né? E existem pessoas, será, que só comem, vivem, comem... Entendeu o que eu quis dizer? Sim. Que loucura. É muito fantasioso eu pensar que o que eu comi nesse jantar vai pra minha bunda, pra minha coxa, pra minha celulite, né? Muito fantasioso. E aí, o que eu gosto de falar? Dei alguns exemplos. Mas um deles se um dia você almoçou uma salada, você emagreceu? 20 quilos porque almoçou uma salada. Não. Então, por que o dia que você comeu a macarronada você engordou 20 quilos? O corpo é o mesmo, né? Outra coisa, tive uma virose, passei 3 dias revirada, perdi 3 quilos. Agora nunca mais vão voltar esses quilos ou semana que vem eles voltaram? Então
do mesmo jeito, se eu passei um fim de semana comendo um monte, ganhei 3 quilos, eles não vão ficar para sempre. Se eu voltar à minha rotina, na semana que vem, eles saíram. Então a gente, né, precisa olhar esses dois lados. A gente às vezes só olha para um lado. Sim. E pro que é pior pra gente. Sim, tem pessoas que têm uma relação tranquila com a comida. Eu não sei se tem essa coisa de só comer, porque comer não é só comer, né? Como a gente falou, tem prazer, tem contexto, tem condição financeira, tem o tempo que eu tenho para cozinhar, tem se eu tenho companhia, se eu não tenho. Enfim, às vezes eu moro sozinha. Às vezes eu vou comer uma coisa que eu não tava muito afim, mas se eu não comer isso vai estragar, eu sei lá, entendeu? Então tá bom, vai. Amanhã eu como uma coisa mais gostosa, amanhã eu vou me planejar melhor. Sabe uma dica que eu tive da minha nutricionista no bullying quando eu também pensava dessa forma? Espelhar, não comparar, né? Espelhar a minha alimentação. Por que tal pessoa pode comer pizza e eu não? Tipo, por que eu me culpo? E aí eu comecei a observar muito, assim, porque eu tinha muito essa noia do tipo, eu vou na casa de alguém, vai ter pizza, eu não vou poder comer, nossa, as pessoas vão ver que eu tô comendo, tipo, várias vozes na minha cabeça. E aí eu comecei a olhar e ver que as pessoas comem normalmente, tipo, elas colocam no prato, sentam e comem, e conversam, não sei o quê. Aí eu falei, cara, tipo, a cabeça dessa pessoa não tá funcionando igual a minha, sabe? Será? Alguém ali sabe que a sua cabeça tá funcionando desse jeito? Porque no fim você sentou e comeu. Ou não comeu, mas enfim. Primeiro tem isso, né? E é o que eu falo das redes sociais. A pessoa come lindamente, é o que ela posta que ela come lindamente. Você não sabe a verdade ali por trás. Você não sabe se a pessoa do seu lado que comeu 3 pedaços de pizza tranquilona tá se martirizando ou passou o dia inteiro sem comer para poder comer esses 3 pedaços de pizza. Então, acho que tem isso. E é muito comum em transtorno alimentar essa fala. Não, mas eu não posso comer pizza. Você acha que as pessoas... Não, porque eu como pizza uma vez por semana. Mas você não acha que as pessoas comem pizza uma vez por semana ou a cada 2 semanas? Tipo, né? Eu acho que sim. Mas as pessoas podem, eu não posso. Por quê? Porque eu sou gorda. Tipo assim, por que você... É uma prepotência nossa, né? Que a gente é diferente de todo mundo. Todo mundo pode comer pizza. Se eu comer, eu engordo. Gente, não. Não é assim. E esse negócio que eu acho que é muito importante, que também é a gente achar que é rápido, que o nosso corpo responde rápido aos alimentos, né? Que é isso. Nossa, esse final de semana... chutei o balde, comi horrores, e aí segunda-feira vem aquela culpa, aí então tipo vou me restringir de tudo, porque eu já fui na balança e vi que eu engordei 2 quilos. Isso também, eu sempre achei muito difícil de entender que o corpo, cara, ele é lento o processo para cuidar dele, para ele se transformar. É um tempo, até uma amiga esses dias falou, eu tava vendo minhas fotos antigas quando eu era bem magra, 10 anos atrás, 12 anos atrás. E ela falou, nossa, mas nessa época tu comia e não engordava, né? Assim, não, engordei, mas levou esse tempo e hoje eu engordei. Tipo, tu vê que foi um tempo, aquela época eu comia, tipo, todo esse tempo eu tinha essa relação bem não normal com a comida. E foi o que me gerou, mas levou 10 anos e hoje eu tô com esse corpo. Não é porque ontem eu comi uma pizza, ou final de semana, ou porque nesse último mês, esse último ano eu não cuidei do meu corpo, né? Cuidei pensando... nisso, de alimentação saudável. Foi porque na vida eu nunca me preocupei, eu vim comendo compulsivamente. Mas eu não acho que você nunca se preocupou, acho que é o contrário, acho que você se preocupou demais na vida. Por isso mas isso fez parte do meu engordar. Sim. Loucura, porque fez o efeito contrário. E aí uma coisa importante, quando você falou, porque no fim de semana eu vi que eu engordei 2 quilos. Engordar é ganhar gordura. Quando você sobe na balança e ganha 2 quilos, não quer dizer que você ganhou 2 quilos de gordura. Muitas vezes é água, muitas vezes É igual emagrecer e perder peso, né? O emagrecer é ser uma pessoa magra e o perder peso é o que você comentou, perder 7 quilos, 14 quilos. Tipo... Não, e quando a gente perde peso, é muito comum perder massa magra. Aliás, é o mais comum, né? E se você está perdendo a mesma quantidade de massa gorda, sei lá, e massa magra, você não emagreceu, você só perdeu peso. Emagrecer é perder gordura. Se eu perdi igual, tipo, eu perdi, mas assim, equivalentemente, não, entendeu? Sim, meio confuso. Mas, então é diferente. E aí, de novo, o exemplo da água. Se você for agora subir na balança, voltar aqui, tomar 1,5 litro de água,
sem fazer xixi, subir de novo, você vai estar 1,5 kg mais pesada. Porque a água que estava ali entrou em você. Então, assim, se eu comer uma marmita de 300 gramas, em teoria eu engordei ali, né? Ganhei 300 gramas. Mas não quer dizer que isso já entrou no meu corpo, já virou gordura, já virou músculo. Não é rápido não assim. Não é. E uma coisa que é bem comum é, depois, quando vem essa culpa, é querer fazer o detox. Eu ia falar isso. Você fala isso, que tu também sempre fala, né, no teu perfil, que não existe o detox. Não. E, inclusive, tem os alimentos que foram romantizados, agora, nomeados. E eu queria que tu falasse sobre isso, sobre o detox no corpo. Quem faz detox é rim e fígado, gente. Eles estão aí para fazer o detox pra gente. Agora, essa noção aí de que se eu tomar um suco de couve é maravilhosa, na feijoada, entendeu? Refogadinha. Tudo bem, você pode gostar de eu suco. gosto de suco verde. Tudo bem, mas ele não vai te desintoxicar de nada. Então, não tem muito isso. Acho que é mais uma vez a indústria tentando vender coisas. Fala sobre o nome, o teu arroba. Eu sei que fala que não tem uma grande, mas eu amo, porque é simples e faz muito sentido. Por que é o que houve com a couve? O que houve com a couve é um nome sonoro, né? Mas na época tava bombando a tal da kale, né? Seu marido que gosta. E aí, gente, o que houve com a couve, entendeu? Até ontem a couve era na feijoada, sei lá. Agora a couve tem propriedades medicinais, vai te emagrecer, te desintoxicar, te não sei o quê. E ao mesmo tempo, antes, a gente comia, né? Tipo, as crianças, sei lá, porque começou com nutrição infantil, então as crianças até comiam. E aí depois, tipo, não, cal verde. Então, enfim, é meio o que houve com a couve. O que houve que ela foi com a couve, endeusada, o que ela foi não pode, não come. O que houve? É maravilhoso, né? Que a gente vai... É toda a indústria, né? Que vai fazendo a gente acreditar, assim, que isso é bom pra isso, aí a gente vai acreditar. E é o que você falou. Consegue. Esse é bom pra emagrecer, igual o ovo. Hoje o ovo tá fazendo mal, hoje só clara. Amanhã o ovo, nossa, o melhor alimento. E a gente vai, né? Então, Tipo e assim, às vezes você nem gosta do alimento e come porque faz bem, porque não sei o quê. Cara, tem outro alimento que também faz bem e que você vai gostar de comer, né? Não, eu falo muito, a gente não precisa gostar de tudo, tá tudo bem não gostar. Não dá pra você falar, não gosto de nenhum legume, nenhuma verdura. Ah, pelo amor de Deus, tem 800, você não gosta de nenhum. Vamos achar algum hortifruti pra você experimentar, né? Ou teve um trauma, o que aconteceu aí? Então é importante investigar. Mas não precisa gostar de tudo. Ai, não gosto de couve, tá bom. Você gosta de espinafre, você gosta de rúcula, você gosta de outras coisas que são aí parecidas, né? A gente pode olhar pelas cores. Escarola que eu comi ontem. A gente pode olhar aí pelas cores, que contém as vitaminas, enfim. Não precisa gostar de tudo. Sim. Eu fiquei curiosa com o atendimento infantil, né? Que tu faz ou fazia agora? Tu ainda faz. E como é que é? Tu identifica, assim, alguma coisa voltada para transtorno alimentar? Então, às vezes como que é atendo esse trabalho? o TARI, né, que eu te falei que é o transtorno alimentar evitativo. Restritivo? Não, restritivo evitativo. Então, às vezes chegam na verdade, as mães, né, chegam para mim. E quando eu atendo criança, geralmente é muito mais mãe e pai, porque criança não tem poder de compra. Quem compra? Sim. Quem cozinha? Quem prepara? Né? Então, às vezes é lógico. O papo é com os pais. O papo é muito mais com os pais. Eu posso até conversar com a criança, mas é muito mais com os pais. E o que acontece, que vocês sabem, vocês devem ter vivido isso na vida de vocês? É muita cobrança dos pais. E quanto mais o pai, a mãe fala, para de comer, mais a criança vai lá e vai comer o chocolate escondido e vai jogar o papel do bombom na escola fora, que guardou no bolso do uniforme, para a mãe não ver que comeu o bombom. Então, a gente precisa conversar. E acho que uma pergunta interessante, né? E se seu filho, sua filha for gorda? Porque os pais chegam desesperados. Meu filho está engordando, não pode ser magro. E se for? Então, vamos trabalhar para ele não se odiar por causa disso? Que nem eu falo, e se for gay? Você vai falar o quê? Não, cura gay? Não, vamos trabalhar para essa pessoa não se odiar, para ela entender que ela não é menos. Não é esse o trabalho? Então é a mesma coisa. Talvez seu filho não vá ser magro, sua filha não vá ser magra. Mesmo você sendo, mesmo sua casa ser exemplo de alimentação, às vezes não vai ser, não tem muito como, né? Querer controlar a alimentação do outro também. É aquele corpo, né? Agora, me fugiu a pergunta que eu ia te fazer, que era sobre os pais. Essa relação do transtorno alimentar?
Não, gente, fugiu totalmente, mas da influência dos pais com a criança, como eles às vezes podem, não era bem essa pergunta, daqui a pouco eu já volto, mas inclusive eles podem estar gerando na criança, desenvolvendo um transtorno que às vezes nem vai estar ali, né? Mas eu queria realmente lembrar da minha pergunta. Eu acho que os pais podem ser grandíssimos aliados quando percebem que algo não tá tão legal. E podem ser grandíssimos inimigos, não inimigo, né? Mas tá ali fazendo, que é pelo bem, é sempre pelo bem, né? Mas ficar falando, ai menina, não é pra você comer chocolate, gente. Isso não vai ajudar. Aquela que eu nem prestando mais atenção, vai. eu só te olhando fissurada assim, né? Deixa eu perguntar. Esqueci. Não, pera. O que é o equilíbrio? Né? O que tu considera que é o equilíbrio, comer com equilíbrio? Porque eles falam muito do equilíbrio, né? Primeiro que equilíbrio é diferente de compensação, porque as pessoas acham que, né, se eu comi o doce eu preciso ir pra academia, já que eu vou comer massa no jantar, então eu vou comer uma salada no almoço. Isso não é equilíbrio. Equilíbrio, eu gosto de pensar assim, eu vou comer coisas que fazem bem pro meu corpo. Eu não amo brócolis, eu amo, mas enfim, vamos pensar uma outra coisa. Vamos pensar um outro que eu não amo, vai. Eu não amo chuchu. Mas eu posso comer chuchu, porque também não é ruim e eu sei que faz bem pro meu corpo. Eu não tô super afim de comer salada, mas eu posso comer, vou fazer um molho gostoso, tal, vai fazer bem pro meu corpo. E eu também vou comer o que faz bem pra minha alma, que vai ser tomar refri com a pizza, sei lá. Sabe? Então é um equilíbrio entre os dois. E se eu tô ali comendo a minha salada, comendo meu arroz e feijão, comendo uma comidinha, não tem problema nenhum se eu quero comer um brigadeiro depois de sobremesa. Então não é que um compensa o outro, mas tem um e tem o outro. Meu analista fala uma coisa que eu acho muito legal, que é a gente quer ser 8 e 80, né? Ou 80. A gente tem que ser 8 e 80. Não vai chegar no 40, no 44, não vai chegar. Então, vamos ser os dois. Eu coloco um pouquinho da salada e um pouquinho do doce, sabe? Eu coloco um pouquinho da fruta. Um dia eu vou comer fruta de sobremesa, no outro eu vou comer, sei lá, sorvete, pudim. Então vai equilibrando, acho que é mais por aí. E isso pra ti, que é o que tu considera ser saudável? O que tu considera ser saudável? Assim. É pra cada um, né? Mas eu acho que assim, quando você tá comendo bem, e bem não é aquilo que a gente falou do saudável do Google, né? Bem é variado. Saudável do Google? Do Google, que é a salada, o salmão e só isso, né? Quando você está comendo variado, quando você está comendo mais alimentos in natura ou minimamente processados, quando você não está comendo muitos alimentos ultraprocessados, quando você está fazendo alguma atividade física regular, quando você está tomando água. Então, eu acho que tudo, né? Tá dormindo bem, a sua cabeça não tá pirando. Gente, se a sua saúde mental não tá boa, você não tá saudável. Então, assim, tem muitas coisas. É que as pessoas olham sempre, né, pro corpo gordo. Você tá com dor no joelho, você não tá saudável, você precisa perder peso. Cara, mas quantas tem pessoas magro magras... que tem dor no joelho. E tem magro que tem exame alterado e as pessoas não estão nem aí. Um magro tá no McDonald's comendo um lanche, um gordo tá no McDonald's e fala, não, porque por isso que tá gordo. E ninguém questiona o magro lá comendo McDonald's. Não, e o meu ponto que eu fico assim é que assim, a pessoa gorda tá comendo McDonald's, por isso que é gorda, né? Tá aqui. A pessoa magra tá comendo McDonald's. Aí se eu fosse magrinha que nem você, eu também estaria comendo McDonald's todo dia. Tipo assim, gente, decidam-se, entendeu? Pode ou não pode? É legal ou não é legal comer McDonald's? É legal comer McDonald's se eu não engordar. Então o problema não é o que eu tô comendo, é o meu corpo. E aí a pessoa que tá vivendo de, sei lá, Coca Light e cigarro é saudável porque tá magra, né? Aquele filme do Diabo Veste Prada, não era? Meio essa história, assim? Elas vivem de Coca Light e cigarro, tão magras e belíssimas e ninguém tá perguntando nada, desmaiando no corredor. Que deduz que tá belíssimo. E que eu acho interessante falar é que, como a gente fala muito do padrão, né? E a gente procura um padrão, é que não existe um corpo ideal, né? Não sei, tipo, se na tua profissão tem o IMC, mas tem alguma outra forma de falar assim, não, essa pessoa tem que estar aqui nesse peso para estar ideal. Como é que ela descobre, assim, que esse é o meu corpo? Não tem esse meio termo, não tem o 44 lá, eu acho que é um pouco isso do que eu falei, né? De estar comendo bem, variado, fazendo atividade física, dormindo lá. Tem isso. E é um peso que o seu corpo mantém. E que não você existe um ideal, ganha, né? tipo, tirei férias e ganhei 3 quilos, 5 quilos.
eu volto e em 1 mês, 2 meses, o meu peso volta. Sim. Porque ele tá acostumado, ele tá bem ali. Então não é ficar ganhando peso a cada ano, nem ficar perdendo, e nem um ano eu tô aqui, no outro aqui. Uma variação de 2 quilos pra cima, pra baixo é super comum, super normal, fisiológico, etc. Mas muito mais do que isso, já não, né? Então é um peso que você consegue manter. É o que tu falas, tu tem que fazer um esforço pra... Muito grande, porque um pequeno esforço sim, como eu tava falando, às vezes você não quer salada, mas vou comer, vai, não vai. Então um pequeno esforço sim, pra comprar salada, pra lavar a salada, pra preparar, né, tem que fazer, mas não é um esforço de eu vou comer só a salada e não vou poder comer nada demais, assim. O melhor eu acho que é o que a gente está sentindo realmente, porque também tem essa coisa da balança de ficar comparando números, a gente achar assim, nossa, o meu ideal, eu se pesasse 55 quilos, ia ser meu ideal. Aí fica assim, eu tirei 55 da onde? Que é lá, sei lá, das agências que cobram, às vezes, talvez, o modelo pesar aquilo, ter aquelas medidas, que decidiu que isso é loucura também, agências de modelo exigir medidas corretas, né? Que é tentando padronizar um corpo. Aquela militando contra o meu mercado, né? Mas é um absurdo a gente se ligar tanto a números, né? Tanto da balança quanto medidas. Cara, nossa, me veio na cabeça. Desculpa te interromper. Eu fui ver num site essa semana uma roupa, tipo, tamanho G. Sabe quanto era a medida da cintura do G? 76 centímetros. Tipo, G. Pois eu falei, gente... Não é baseado nada, né? em que G, né? Que G de eu quem? fiquei chocada. Eu falei, que isso, velho? Vende pra quem isso, sabe? Essa coisa de estar ligado em números, eu acho que joga contra Sim, pra caramba. Eu tenho uma paciente, essa semana a gente teve consulta e ela tem uma coisa ela não pode pesar 50 quilos, ela tem que pesar menos. E ela pesou e deu 50 quilos e aí gatilhou, o transtorno alimentar voltou com tudo, etc, etc. E eu falei pra ela, se não existisse balança no mundo, porque eu acho que as suas roupas não mudou nada, 1 quilo, né, 1,5 quilo, sei lá. Não mudou nada. Se não existisse balança, você fez tudo isso que você fez essa semana, você tá me falando que a sua cabeça tá pirada, porque você subiu num negócio que te mostrou um número, tipo, é meio surreal quando a gente pensa, sabe? Às vezes até etiqueta de roupa, cara, corta a porcaria da etiqueta. Se é 40, se é 48, se é 52, corta, você não precisa saber o tamanho da roupa que você comprou. Comprou, coube. Não, e fora que balança, às vezes, tá desregulada, muda de uma para outra. Numeração é isso, o que é G numa loja, na outra é P. Exato. Muda tanto modelagem. Na mesma loja. Né, não, tem roupa que não passa na coxa, tem roupa que exato, na mesma loja. Ainda mais hoje, fast fashions, etc, que não tem nenhum controle aí, né? Mas é colocado esse medo de sair saiu do M e ferrou. Tipo assim, PM estourando, aí se for pro G. E aí vem um monte de coisa na sociedade que, cara, tu é G? Tem esse peso de tu vestir G, sabe? Eu vi alguém que tava falando, numa caixinha do Insta, que falou, era uma violência que você sofreu, sei lá. E a pessoa falou, eu uso G. E eu ganhei uma roupa P, porque a pessoa que me deu falou que era falta de educação, uma roupa G. Nossa. E, gente, tem essa coisa de que é falta de educação, eu já ouvi muito, mas, gente, dá a roupa que vai servir. Loucura. Ou não dá roupa, dá um brinco, dá um livro, dá uma planta, dá um pix. Dá um pix. Entendeu? Agora você vai dar uma roupa P pra uma pessoa que é G, até pra quê? 2 trabalhos, é você ir lá comprar errado, a pessoa ir lá trocar. E vai gerar ali também mais um gatilho pra pessoa aqui, putz, né? gatilho, exato. Mais uma vez o mundo dizendo que eu tô errado, né? Que eu não posso ter esse corpo. Não, é igual, tem uma amiga minha que tem loja de roupa e, tipo, nada me servia. Aí ela falou, mas você veste como é que? Eu falei, 48. Aí ela, nossa, não parece. Tipo... Amiga. Gente, é meu corpo. Tipo, não parece. Sabe, não ai... Cada comentário que a gente ouve nessa jornada, né? Pô, imagina tu com os seus pacientes também, não, né? Tipo, sei lá, eu engordei, vai. Não, você não engordou, você tá linda. Total. A beleza é total atrelada ao emagrecimento, magreza. Tudo muito distorcido, tudo muito colabora pra distorção de imagem, né? Muita pressão estética, pressão estética. Sem nem entrar na gordofobia, privilégio magro, blá 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 blá, nem entrando nisso. Pressão estética, todo mundo sofre sendo magra, usando calça 34, usando calça 54, todo mundo vai sofrer essa pressão. Por isso que até que eu falo do padrão, o que é o padrão, né? Porque tem, acho que esse padrão, claro, do privilégio, eu
eu sou a padrãozinho, que eu sou branca, do olho claro, tenho vários privilégios por ser como eu sou, mas tem o padrão que é o que tá na minha cabeça. E aí tem o padrão que tá na tua cabeça, porque às vezes o corpo que eu desejo não é o mesmo que tu desejaria ter, o que tu desejaria ter, sei lá, o rosto. Então, assim, não existe esse padrão, porque senão a gente ia estar num consenso de que, não, todo mundo quer ser essa pessoa aqui e ia estar no mesmo objetivo, mas cada um acha um tipo de beleza bonito, cada um tem onde que acha... geralmente é o contrário do que você é, né? Exatamente. Tem peitão, queria ter peitinho. Sou loira, mas morena é tão bonito. Né? Tem um cabelão, queria um cabelo liso. É sempre assim. Complicado. Mas outra coisa que eu penso é que hoje, quando a gente pensa padrão, é uma pessoa magra, né? Sim. Bem magra. A maioria da população tá como? Então o padrão não é mais padrão, porque o padrão não é o que tá em maior curva de Gauss, o altinho, que tem mais gente. Tem mais gente que não tá no magro. Talvez tenha mais gente que tá ali no, falando de IMC, enfim, no sobrepeso. Mas não é esse o padrão. Então a gente tá num padrão que não é o padrão, entendeu? Tá tudo... E tá todo mundo em busca tudo bagunçado. De uma coisa que... E aí eu falo, porque no Instagram todo mundo é magro. Quem tá ali de biquíni, né, é magro. Mas você entra no ônibus, você vai na praia, você vai no shopping. Olha as pessoas à sua volta. Nossa, sabe uma coisa que me ajudou no meu processo foi acompanhar pessoas parecidas comigo, assim, do meu corpo. Claro. E aí eu parei de assistir TV, assim, não assistia mais nada, novela, nada, só assistia filme que eu escolhia, série que eu escolhia, YouTube que eu escolhia. E aí teve um dia que eu fui assistir uma série brasileira, não sei se eu falo o nome ou não, mas no último episódio tinha 3 personagens muito, muito, muito magras de biquíni. E aí eu olhei aquilo e aí eu comecei a questionar o meu corpo, sabe? E aí eu lembrei que todos esses questionamentos vêm da mídia e do que as pessoas colocam que é correto. Porque se tivesse um corpo real ali, ou parecido com o meu, eu não ia ficar com essa insegurança e questionando, putz, eu ia falar, nossa, olha, um corpo parecido com o meu, ponto final, sabe? Mas aí eu lembro que eu fiquei muito insegura e tal, aí eu já voltei a selecionar o que eu consumo, porque é muito fácil dar esse... E tem essa coisa de, que até a gente já falou um pouco, mas sobre atrelar a pessoa magra a necessariamente ser saudável, né? Então, tipo, sempre o magro daí tá comendo frutas, verduras e legumes, mas perdi o fio da minha... Hoje eu tô Não mesmo foda. se só tá comendo fruta, legume e verdura, isso não é saudável. Não, mas e não necessariamente é verdade isso, né? Porque é atrelado só a pessoa magra ser saudável. E é isso, que é o que a gente compra da indústria, né? Sim. Então, complicado. Tá difícil seguir esse padrão que não existe, né? Como é que faz pra seguir algo que não existe? Quem cria isso? Mas é a mídia, o capitalismo, sei lá. Sempre é o capitalismo, dinheiro, gente. É sempre culpa do capitalismo e do patriarcado, aprendam. Quem tá lucrando com a nossa insegurança bilhões, é um homem bilhões. Branco, bilionário indo pro espaço. Se odiar gera lucro, né? E que né? não está no padrão, tipo esses homens médico, cirurgião, sei lá. Tudo... Pode falar. Não, só ia falar que o padrão para homem é bem diferente do padrão para mulher, né? Assim, não quero... Óbvio que homens também sofrem pressão estética, etc. Mas é outra coisa. O padrão é muito mais elástico. O da mulher é muito pequenininho, assim. É a minha visão, pelo menos. Sim, concordo. Assinado. Muito obrigada. Nossa, amei. Foi também. Rico, eu sabia que tu ia ser foda, como sempre. Foi muito rico, sempre aprendendo muito, muito, muito contigo. Obrigada por aceitar estar aqui também. Eu amei. Chamem sempre. Volto sempre. Faremos o 2.0 aqui com a Couve. Com certeza. Sim, tem muito assunto ainda. Muito assunto. Falar. Mandem perguntas, pessoal. Mandem perguntas, caixinha. Obrigada, Nath, também. Seguimos aqui na nossa temporada juntas. Obrigada por estar comigo. E obrigada quem estava aqui com a gente, assistindo, ouvindo, não sei por onde que tá acompanhando o programa de hoje. Obrigada por estar aqui e vamos nessa juntos tentando tirar dessa cabeça que existe um padrão, porque o padrão é uma grande mentira, ele não existe. Beijo. O Que Disse Padrão, com Andressa Almeida. Você tem alguma pergunta ou sugestão? Escreva para oquedissepadrão@gmail.com ou visite @oquedissepadrão no Instagram e TikTok. Não deixe de compartilhar e avaliar o episódio sempre que puder. Até logo!